Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, iniciando aqui esta linda, maravilhosa quarta-feira, hoje já dia 12 de agosto de 2026, iniciando aqui com uma devoção, com uma entrega sincera, trazendo a mim, ao meu ser, alimentando a minha parte espiritual, e levando a vocês no processo de evangelização, levando até vocês uma palavra refletida, uma palavra que eu busco paralelos para que, de alguma forma, a gente possa avançar nas profundezas desta palavra, para não ficar vago. Porque certamente se ouvirmos assim, simplesmente assim, 1 João, capítulo 1, verso 7. Se ouvirmos rapidamente assim, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Este é o verso-chave. Se ouvirmos assim, tá tudo bem, todo mundo vai falar, não, olha, estou na luz, estou com Jesus, sei que Jesus, ele é esta luz, e eu estou em comunhão com os irmãos, tá tudo bem. E o sangue de Jesus, eu sei que Jesus morreu por mim lá na cruz do Calvário, tá tudo certo. E nos purificou do pecado. Mas não, irmãos. Nós precisamos compreender nas profundezas das palavras. Medir mais 1000 côvados. Esta água vai bater no tornozelo, mas ela precisa bater no joelho. Medindo mais 1000, ela vai bater nos lombos. Mais 1000, ela vai bater nos ombros. Mais 1000 ela vai nos submergir. E quando ela nos submerge, nos leva para o outro lado do ribeiro. E lá, as árvores plantadas do outro lado do ribeiro, as folhas não murcham e elas dão os frutos no devido tempo. É esta profundeza que eu proponho para a minha vida e para a tua vida. Glória a Deus. Vamos orar para que o Senhor fale conosco. Pai eterno, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de amanhecer buscando na tua palavra esta luz, para ser essa luz nos meus caminhos, para que eu mantenha comunhão uns com os outros, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, ensine a mim, ensina aos meus irmãos a viver essa luz. Assim como a palavra do Senhor diz em Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que eu e meus irmãos possamos compreender desta forma, avançando nos teus átrios, para que realmente o Espírito trabalhe o centro das nossas emoções, pela eficácia da palavra, trazendo-nos vida. E a vida assim como o Senhor propõe, em nome de Jesus. Jesus que, em João 5, 38, 39 e 40 também nos ensina que às vezes nós buscamos estudar as Escrituras para obter a vida eterna, mas não observamos que as Escrituras testificam de Jesus, que é a luz para os nossos caminhos, a lâmpada para os nossos pés. Oh Senhor, em nome de Jesus, nos ensine assim como ele termina, dizendo para mim e para os meus irmãos. E nós não nos atentamos em ir até ele para ter vida. Oh, meus irmãos, oh Pai querido, me ensine a chegar até os meus irmãos com esta compreensão, para que a gente realmente tenha vida. E que assim seja. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, amados? Glória a Deus. Amados, então, assim como está dizendo, se porém andarmos na luz, eu já lembro direto de Salmo 119, verso 105. É um salmo, é o maior salmo que tem na Bíblia, inclusive o autor é desconhecido. Tem 176 versículos. E ali ele nos ensina no 105 que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos e para os teus caminhos. Receba em nome de Jesus essa luz, e essa luz é Jesus, essa luz é a palavra, assim como o salmista menciona. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Está vendo essa luz aqui atrás? É uma lâmpada que está aqui clareando. E a palavra está dizendo que para a minha e para a tua vida, para clarear nossos caminhos, a palavra está afirmando que é pela palavra de Deus. E eu creio, porque eu estou nesse processo há 17 anos. E agora de 3 anos para cá, e talvez de alguns meses para cá, de menos de um ano, eu comecei a observar que está tudo errado. Se Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, tudo bem que ele era Deus, mas aqueles homens ali, os 12 primórdios, os 12 primeiros discípulos, com 3 anos e meio, eles já eram apóstolos. Então, uma vergonha para mim de 17 anos, é uma vergonha para você de 30, 50 anos, a gente não aprofundar nesta palavra, a gente não clarear os nossos caminhos, porque a palavra está aqui como esta lâmpada. Oh, glória! Receba em nome de Jesus, e você que está chegando agora, que está começando a compreender agora sobre a palavra de Deus, já receba essas profundezas e compreenda, comece a buscar, comece a dedicar, comece a orar, comece a jejuar, comece a ter intimidade, que o Senhor mandará esta energia, esta força para clarear os teus caminhos. E aqui no contexto nos deixa alguns paralelos. Vou voltar a um profeta, Isaías, capítulo 2, verso 5. Olha bem o que já dizia ali há muitos anos antes de Jesus, aproximadamente 600 e poucos anos antes de Jesus. Pois aqui mesmo, na palavra do Senhor, diz que esta escrita está aproximadamente a 686 anos antes de Cristo. Ou seja, já estamos falando de quase 2.700 anos. E ele já anunciava. E eu estou aqui anunciando para a minha vida e para a tua vida que, no verso 5 diz, Isaías 2, verso 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Jacó, assim como eu falei agora recentemente, quando a palavra nos ensina que Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é porque Jacó, meus amados, dentre os três, é o que mais teve dificuldade para andar nos caminhos do Senhor. Ele já vinha ali numa genealogia de homens de Deus, de homens a serviço de Deus, de homens que ouvia Deus. Porém, este homem, se a gente for buscar no estudo, na vida dele, na passagem terrena dele, este homem ele se converteu já idoso, se converteu de fato. Ele realmente ficava ali à deriva, entendendo sim que Deus era Deus, mas só quando ele lutou com aquele anjo na madrugada inteira que ele verdadeiramente se converteu. E verdadeiramente o Senhor mudou o nome dele, inclusive, que era Jacó, que significa trapaceiro, e que depois mudou o nome para Israel. E Israel, quando a Bíblia diz sobre este nome,
ele se faz referência ao povo de Deus. Então não perca a esperança. Eu comecei aos 33 anos, mas você, não sei a sua idade, e você que ainda não se rendeu a este evangelho, a essa luz, para que haja claridade sobre a sua vida, não importa a sua idade, porque muitos buscaram o Senhor com muita idade, assim como o ladrão na cruz do Calvário, que foi no último minuto de vida que ele confessou Jesus, e ele teve o privilégio do Jesus levá-lo para abrir o paraíso que Adão fechou lá há muitos anos atrás. Mas a palavra de esperança para mim e para a tua vida é para que agora tenha esse despertar e que você compreenda isso. Se você está sentindo que quer viver isto, quer viver esta palavra, quer ter essa luz, procure onde você estiver uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, que é a palavra de Deus que é o centro daquela igreja. Confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador e venha para esta luz. É a proposta deste devocional e essa palavra está te oferecendo essa luz aqui nesta manhã. Olha bem como começa essa palavra. Prólogo, oh meu Deus, tenha misericórdia de mim, no português. Prólogo. E o que é prólogo? É uma história que antecede o início das coisas. Se eu for aqui, por exemplo, no Google e ver o que é prólogo, por exemplo, prólogo é uma parte que vem antes da história principal. Ou seja, certamente o apóstolo João está querendo contar aqui algo que ele viveu antes, começando essa história, contextualizando antes dele se converter, antes dele ser dentre estes primeiros 12 discípulos. Mas ele diz, o que era desde o princípio, ou ele estava falando da história do próprio Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Certamente ele está falando de Jesus, que viu Jesus ali em vida, Jesus como homem. Com respeito ao verbo da vida, olha bem se não era isso. O verbo da vida é o próprio Senhor Jesus em carne, como está em João 1,14. O verbo se fez carne e tabernaculou no meio de nós. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E vem desde o processo aqui, onde está o verso 7, que começa no verso 5, e o apóstolo João dá aqui certamente, aqui foi a versão bíblica que traduziu, mas nos traz um título que diz: Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Então, o que temos que entender é esse processo, como vencermos o pecado ou estarmos aliançados com Cristo neste pecado, porque o homem, aqui vai dizer, inclusive, aquele que diz que não peca é mentiroso. Só que da mesma forma, Cristo comprou o meu pecado e o teu pecado por essa propiciação que aqui vai dizer no contexto. Mas diz assim, desde o verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se assim você fizer que, olha, eu não ando nas trevas, eu estou em comunhão, 100%, é por isso que essa semana
se eu não me engano, acho que foi segunda-feira. Na semana anterior, eu trouxe a parábola do administrador infiel, que administramos em tese a nossa vida aqui na terra, mas quem é dono 100% dos valores é só o Senhor. O 1%, ou quanto, ou o percentual que seja que eu estiver devendo, eu preciso que o meu irmão, ele venha com esta luz, dentro da luz, ter a misericórdia e a compaixão sobre mim, e assim também com os outros. 1%, 10%, 20%, não sei quantos por cento, mas, como a minha sogra diz, eu repito, o homem, nós temos que observar na terra quando a gente tem o próximo, quando a gente está em uma situação, principalmente aqueles que a vida nos trouxe como parente, como cônjuge, como filhos, a gente tem que aproveitar as partes boas. E nas ruins, a gente liberar palavras proféticas para que aquela pessoa melhore, cresça e venha essa luz abafando esta escuridão das trevas. Oh, glória! Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. E assim vai dizendo que para a gente viver essa comunhão é pelo sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado nenhum, mais uma vez a gente apaga a luz da nossa vida, porque a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-no-lo mentiroso. Porque se você disser que não tem pecado, e se a Bíblia está dizendo que você e eu somos pecadores, nós estaremos fazendo o próprio Deus como mentiroso. E a sua palavra não vai estar em nós. Oh, meus irmãos, entenda em nome de Jesus que eu estou aqui entendendo e refletindo sobre esta palavra, porque esta semana mesmo eu estava numa situação avaliando umas pessoas que faltaram comigo, e ali no mesmo momento o Senhor disse claramente no meu discernimento: olha, esses estão faltando com você nisso. Ou você perdoa, ou você mantém a paz sobre isso, porque muitos precisarão te perdoar, muitos precisarão manter a paz sobre aquela situação, e você mesmo se plantar essa paz, perdoando, entendendo que o perdão é você perder grandes coisas, porque perdão, irmãos, é a palavra perda no aumentativo. Olha bem, então temos que entender que precisamos perdoar assim como o Senhor nos perdoa, assim como outros irmãos precisa e precisará nos perdoar. E fecha com o raciocínio de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 11, que diz: tais fostes alguns de vós, porém, vamos a partir do 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor. Então é isso, é você compreender que não adianta você ficar pensando que você é santo, você é 100% nesta seara, você é 100% nesse processo de peregrinação aqui na terra. Você não é, eu não sou. E você tem que entender que muitos como estes
Você foi. Você ainda está ali precisando observar sobre 1 Coríntios 6, do 9 em diante, porque às vezes você está sendo injusto. E se você não tiver a misericórdia sobre isso, se você não entender que você não pode dizer que você está 100%, você já vai estar pecando e fazendo que a palavra do Senhor, através de Jesus em verbo, está mentindo. Porque você precisará perdoar muitos impuros. Você precisará acrescentar, como na parábola do administrador infiel, muito sobre os idólatras, muito sobre os adúlteros, muito vai ter que acrescentar sobre os efeminados, porque você também tem uma área ou outra a ser alcançada, a ser tratada. E você e eu também sobre os sodomitas. Eu não quero, depois quem quiser saber sobre sodomitas, não me compete dizer aqui, pesquise por favor em nome de Jesus. E dizer aqui também que muitos são os ladrões, muitos são os avarentos perto de nós, os bêbados, os maldizentes e os roubadores. Eles podem não herdar o reino de Deus, mas temos que estar aqui cheio de esperança. Assim como fomos alcançados, que éramos assim, e levaram a palavra de esperança a esses, e interceder, e falar com o Senhor, Senhor, alcance o coração daquele, é um irmão, é um familiar, é um que a vida trouxe para próximo, é um filho, é um cônjuge, mas você precisa ter posição e entender que você é luz para o teu caminho, no sentido de se encher da palavra, trazendo esta energia sobre a sua vida, mas você também é luz na vida do outro, levando uma palavra de esperança. Glória a Deus, fique em paz, que Deus continue abençoando a sua vida, e que amanhã eu espero em Cristo Deus me dando vigor, força. Amanhã eu estarei aqui mais um dia trazendo uma palavra como luz para os teus caminhos. Glória a Deus. Fique em paz, uma abençoada quarta-feira a todos. Abraço.